Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos muito felizes, estamos aí nessa jornada do desafio 75 Hard em casal. E hoje nós trouxemos mais um vídeo, o último vídeo da nossa semana de preparação para o desafio. E aí, amor, qual é a sua expectativa hoje? Elevadíssima, muito alta, assim como foi com os psicólogos, também com a parte do Renato Biancardi, que preparou a gente fisicamente. Hoje a gente está recebendo ela, que é nutricionista Bianca Silva. E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui participando. Fui convidada, estou honrada com esse convite, né? Vou falar um pouquinho para vocês. Meu nome é Bianca Silva, como o William já falou. Eu sou nutricionista clínica e esportiva e recebi aí essa missão de trazer algumas recomendações importantíssimas para vocês nesse desafio que eu acredito que vão trazer benefícios aí para a vida toda. Muito bom. Bianca está falando direto de Fortaleza, né, Bianca? Isso, Fortaleza, Ceará. Gente, de Fortaleza para o Brasil, fora do Brasil, porque eu sei que tem casais e pessoas de vários lugares participando do desafio. Então, hoje nós vamos começar com as orientações gerais da Nutri, amor. Faz a primeira pergunta. Bianca, a primeira pergunta que o pessoal mandou para mim, que querem saber, é como se preparar para realizar o desafio com foco na nutrição. Gente, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, primeiramente, é que vocês não precisam iniciar fazendo o mais difícil, né? A construção de hábitos, ela leva tempo, até porque nós trazemos hábitos aí de vários anos. Então, é necessário vocês terem paciência, né? Começar ali devagar, pelas recomendações básicas, que é o que eu vou trazer para vocês, sem nenhuma restrição, né? Mas tendo um foco aí numa alimentação mais saudável. O importante para esses 75 dias é vocês terem um objetivo bem estabelecido, tá certo? Para que vocês possam realmente manter o foco durante esse período. E eu acredito que nada mais justo do nosso objetivo principal ser melhorar a saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Muito bom. Muito bom. Ô, Bianca, um dos maiores, acho que o maior desafio para mim e para o William vai ser a questão da hidratação, da água. Eu e o William, a gente tem muita dificuldade para beber água. A gente passa, assim, às vezes, o dia todo sem beber água, 2 dias, e a gente, cara, não lembro copo d'água. Qual foi a última vez que eu bebi água. Qual é a orientação que você pode trazer? Porque dentro do desafio 75 Hard, o foco tem que ser na alimentação saudável, 75 dias comendo saudável, sem dia off, não tem dia do lixo, e, no mínimo, 1,5 litro de água por dia. Qual é a orientação que você pode passar para a galera que, primeiro, tem dificuldade em beber água? Como nós. E a importância da hidratação, né? O quanto isso ajuda, de repente, eu não sei nessa parte nutricional, mas de repente na perda de peso, no ganho de massa. Como que é essa parte da hidratação? Cara, essa pergunta é muito boa, porque, assim, tudo começa na hidratação, né? Às vezes a gente deixa um pouco de lado, porque parece ser o mais simples, né? Então a gente acaba ali não levando tão a sério. Mas a hidratação, ela sim está relacionada primeiramente com a qualidade de vida, né? A gente precisa estar hidratado, até porque o corpo humano ele é 70% água. Então, a gente precisa ter uma boa ingestão de água, mas também pensando nos objetivos estéticos é muito importante, porque ela vai estar relacionada tanto com ajudar no emagrecimento, como também no ganho de massa. Então, assim, eu recebo muitos pacientes em consultório com essa mesma queixa, essa mesma dificuldade, mas o mais interessante é que quando a gente vai conversar sobre alguns sintomas que às vezes esse paciente tem, muitos sintomas estão relacionados com a desidratação. Né? Então, quando a gente não tem uma boa hidratação, acredito que muita gente aí vai se identificar. As dores de cabeça podem ser mais frequentes, né? A gente sente mais fome, então um dos sinais da desidratação também é a fome, né? A indisposição pode atrapalhar também no sono. Então, algo que a gente considera tão simples é a base total, porque se você se alimentar bem, mas não tiver uma boa hidratação, isso pode sim comprometer os seus resultados. Então, a minha indicação para quem tem dificuldade é fazer que nem eu faço, né? Aqui em casa, até quando eu estou em casa, eu estou com a garrafinha para um lado e para o outro. Primeiro, porque quando a gente deixa para encher em copo, a gente acaba deixando passar, né? Então, não, eu vou já encher o copo. Não, mas tem isso aqui para resolver, então depois eu encho. E vai passando e a gente passa o dia inteiro sem realmente se hidratar. Então, com a garrafa facilita,
Primeiro, porque você vai conseguir ter um controle, então, já que a meta do desafio é no mínimo 1,5 litro, você pegando ali uma garrafinha de 500 ml, 1 litro, ou até mesmo de 2 litros, quem quiser aí passar da meta, é importante para ter esse controle, né? E também porque você vai estar ali visualizando a garrafinha direto, ela vai demorar mais a secar. Então, quando ela secar, é mais fácil de você encher, porque você vai ter que encher uma vez só. Então, é uma estratégia que eu sempre passo para os meus pacientes, é realmente estarem com a garrafinha sempre, porque assim você consegue ter um controle melhor dessa hidratação, tá? E aí, respondendo o restante da pergunta, né? Sobre a questão do emagrecimento, a gente vê que existe sim a questão da gordura, né? Mas muitas vezes tem um inchaço por trás desse peso, né? Então, na maioria das vezes, as pessoas, elas realmente estão mais retidas. Então, a ingestão de água, ela vai ajudar nessa retirada dessa retenção de líquido, né? Vai reduzir. Ah, mas eu vou ficar indo mais vezes ao banheiro. Justamente, essa retenção, ela tá indo embora, né? Então, ela vai dar esse suporte aí, ajudar o emagrecimento, até porque uma boa ingestão de água, ela também ajuda no metabolismo. Então, o funcionamento do teu metabolismo vai melhorar, consequentemente, ele vai responder melhor à alimentação. E na questão do ganho de massa, é só a gente pensar, o músculo também é 70% água. Então, se a gente não tiver uma boa hidratação para esse músculo, ele vai ter uma dificuldade maior de responder aos estímulos. Nossa, é muito real, né? E todos esses sintomas que você falou, eu tenho. Dor de cabeça, dificuldade com sono. E é interessante, Bianca, porque eu desaprendi a beber água. Tipo, eu não sei identificar quando eu tô com sede. Olha só, que doideira. Às vezes, meu corpo tá precisando de água, mas eu não sei nem mais falar, tô com sede, porque nem faz parte mais. Mas agora com o desafio, isso aí vai mudar. E aí eu vou... Desculpa te interromper, é porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, ele sempre vai funcionar no intuito de deixar a gente o melhor possível, né? Então, já que você está acostumada a não beber água, esse desconforto, ele aos poucos vai meio que sendo desconsiderado, né? Teu corpo, ele vai se adaptando a trabalhar com o pouco que ele tem. Então, por isso que existe a questão da retenção de líquido. Muita gente ainda acredita que quanto mais água bebe, mais retido fica, mas é completamente o inverso. Então, se o teu corpo, ele não está tendo a ingestão de água adequada, ele vai reter cada vez mais líquido, que é justamente para que você não entre em colapso, né? Não tenha uma desidratação mais severa e não venha a ter efeitos piores no organismo. Então, por isso que a gente se adapta até a esses extremos também. E uma coisa interessante, porque essa semana, como é preparação, Bianca, a gente está fazendo uns testes aqui em casa, né? E aí a gente realmente arrumou a garrafa de 1,5 litro, e sempre colocando próximo, e a Jennifer trouxe uma ideia de canudo, né? Então a gente colocou o canudo e como isso está fazendo a gente beber mais água, sabe? E isso que você falou é muito verdade. E pensando nesse local de dicas práticas, uma coisa que a gente também tem como dúvida são 75 dias, né? Então é um período longo. O que não pode faltar no cardápio, na dieta? Como montar essa dieta de modo que seja saudável, bacana e que a gente consiga manter isso por 75 dias, porque não pode ter dia off. Então não vai rolar aquela pizza, aquele hambúrguer, não vai ter esse acalento. Então, como montar essa dieta e conseguir iniciar e terminar o desafio? Pronto. É muito engraçado, muito legal, na verdade, essa proposta, porque a gente não precisa e nem deve ter restrições severas, né? Eu recebo muita gente no consultório ainda acreditando que precisa fechar a boca, que precisa ficar sem comer, cortar carboidrato, mas o que realmente vai te dar um resultado a longo prazo e vai fazer com que essa alimentação seja sustentável, que é justamente o que a gente precisa nesses 75 dias, é ter uma alimentação balanceada. Então, claro, tudo precisa estar na quantidade adequada, né? A gente não deve ter exageros, mas eu trouxe aqui algumas recomendações para vocês em relação aos pontos importantes do que consumir nesses 75 dias, tá? Então, o primeiro ponto, que é bem interessante, é vocês procurarem não passar longos períodos sem se alimentar, tá? Porque quando a gente está com fome, a gente tem dificuldade de escolher, né? A gente vai pelo mais fácil, a gente vai pelo mais prático, mais gostoso, o iFood que a gente pede, que não vai precisar preparar, né? Então, é realmente não passar longos períodos sem se alimentar, porque assim você vai conseguir estar saciado no decorrer do dia, né?
e você vai conseguir fazer melhor as suas escolhas, né? E falando em saciedade, um dos pontos importantes também, que não pode faltar nessa alimentação de 75 dias, é vocês procurarem incluir proteínas em todas as refeições, né? Então, eu acredito que não só aqui em Fortaleza, mas em vários locais do Brasil, seja muito comum pãozinho com manteiga, não é isso? É mais prático, é mais rápido e não tem problema nenhum no pão, né? Mas é interessante que a gente esteja acrescentando uma proteína. Então, é fazer realmente pequenas mudanças, né? Se você come só o pão com manteiga, vamos tentar incluir um ovo, vamos tentar incluir um queijo, quem sabe um frango desfiado para a galera que gosta, né? E aí, nos lanches, né? Quem não conseguir ter acesso, assim, à proteína, porque a gente tem que contar também que tem muita gente que passa o dia fora de casa, né? Então, nos lanches, tenta optar ali por ter uma dose de whey também nesses lanches, para quem tem uma vida mais corrida, né? Realmente consumir uma quantidade adequada de proteína, principalmente no almoço e no jantar, que são as grandes refeições, então não deixar faltar, né? Um outro ponto, né, além de incluir as refeições ou as proteínas em todas as refeições, são as fibras, né? Então, as fibras, elas também vão estar ajudando nessa saciedade, né? Porque as fibras, elas diminuem o tempo, ou aumentam o tempo de digestão, né? Então, você não vai ficar com fome tão rápido, porque a sua digestão, ela vai estar ali durando mais um pouco para que teu corpo absorva melhor esses nutrientes. Então, é apostar na aveia, apostar na chia. Se der para consumir o pão integral, melhor ainda, o macarrãozinho integral, que macarrão pode, tá, gente? Não tem esse mito de ter que cortar arroz e macarrão. As fibras, elas também vão estar muito presentes nas frutas e nas verduras, né? Eu sei que é muito comum pessoas que têm dificuldade de consumir frutas e verduras, mas sempre tem ali algum que a gente aceita melhor, que consegue ali testar mais cozido, ou então testar mais gelado, e aí entra mais facilmente. Então, é realmente tentar ter um consumo de pelo menos 3 frutas ao dia, né? E eu sempre digo para os meus pacientes que não seja só banana, vamos tentar dar uma variada aí nessas frutas, né? E nas verduras também, tá? Porque além de estar garantindo nutrientes, né, as vitaminas e os minerais, elas também vão estar ajudando com a saciedade. Então, para que você não fique com fome e não passar longos períodos sem comer, acrescentar proteína em todas as refeições, apostar nas fibras, né? E aquela regrinha básica que acho que é clichê dos nutricionistas, né? É descascar mais e desembalar menos, né? Então, realmente, os produtos naturais, eles não podem faltar nessa alimentação, porque quanto mais natural, gente, mais saudável. Até esses produtos fit que a gente vê, tem muito produto que ajuda, mas tem muito produto também que não tem uma boa procedência por ser industrializado. Muitos são ultraprocessados. Então, já dando a dica aí do que é que não é legal ter, né, nesses 75 dias, são os ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos muito industrializados, muito refinados e etc, tá? Então, esses pontos, eles são os mais importantes, né, do que não pode faltar nessa alimentação, nesses 75 dias. Agora, sobre vocês terem a proposta de não ter um dia off, né? Eu gosto muito dessa proposta, né? Até porque é algo que eu trabalho com os meus pacientes em consultório, então a gente sempre inclui opções numa pegada mais saudável. Então, como vocês deram o exemplo aí da pizza, a gente consegue fazer algumas refeições, como a crepizza, né? Que é uma receita que eu tenho, que você faz a crepioca e aí faz aquele recheio mais parecido, só que mais saudável, né? Com um extrato de tomate ao invés do ketchup, faz ali com o franguinho desfiado, um pouquinho de requeijão light. Dá para fazer também com o Rap 10, não sei se vocês conhecem aí na cidade de vocês, acho que deve ter, né? O Rap 10. Tem a possibilidade de fazer o hambúrguer caseiro, né? Então, vocês podem fazer o próprio hambúrguer em casa, preparar com patinho moído, colocar um queijo mais light, né? E eu acho que não é muito comum o queijo coalho, mas dentre os queijos que a gente tem uma ricota, ou então até mesmo uma mussarela, se for uma fatiazinha fina, são opções que dá para a gente adaptar, né? Dá para quebrar um galho naqueles dias que a gente estiver com mais vontade de comer algo fora da proposta do desafio. E eu acho que pode ajudar bastante a galera e a dar uma segurada, né? Cara, que legal. Para a gente caminhar para o fim, Bianca, você tem mais alguma pergunta, meu bem? Eu tenho a última pergunta minha, que é como mensurar realmente esse desenvolvimento, Bianca?
Eu acho que isso é muito importante, você conseguir acompanhar o seu desenvolvimento, saber que você está progredindo. Como que a gente consegue fazer isso dentro do desafio? Com certeza é uma pergunta muito importante, que é trabalhada diariamente na minha rotina, né? A gente tem a famosa balança, né? Mas eu sempre costumo falar para vocês que balança, ela não mede o resultado total, né? Então, eu acredito que existem pessoas no desafio que talvez estejam começando a treinar agora, né? Ou que têm uma alimentação meio desregulada e vão começar a organizar isso agora. Então, tenham em mente que nesse processo, a galera aí que está mais focada no emagrecimento, vocês conseguem também ganhar massa magra ao mesmo tempo. Então, a balança, ela não se torna um parâmetro tão fidedigno assim dos resultados. Então, algo que eu faço para me manter motivada, né? Eu costumo bater fotos semanalmente, né? Então, vocês podem colocar como meta fazer as fotos, pode ser com roupa de banho, pode ser com a roupa de academia, mas sempre com a mesma roupa para que vocês possam ter o comparativo fiel, né? Então, fotos semanais ajudam a manter esse foco, porque é um curto prazo, né? Se a gente botar os 75 dias, a gente vê que são muitos dias. Então, quando você bota aquela meta semanal, não, eu vou dar uma segurada porque eu sei que quarta-feira eu vou refazer minhas fotos. Então, isso acaba motivando, né? E também o parâmetro das roupas, né? Então, você tá aí visualizando, tem uma roupa que vestiu melhor e tudo. Então, esses parâmetros são muito importantes porque a gente tira todo o foco da balança, né? Porque muita gente se desanima com a balança, mas a balança ela não consegue dizer se você está ganhando massa, se você está perdendo gordura, ou se você está, né, o inverso. Não tem como saber. Então, o melhor parâmetro é esse, são as fotos, as roupas e o espelho, né? Muito bom. Bianca, outro desafio para mim vai ser o açúcar. Não tenho problema em comer verdura, comer fruta. Aqui em casa, graças a Deus, a gente consegue manter esses hábitos. Mas o açúcar eu já consegui diminuir bastante. Mas existem os dias offs na minha vida do açúcar. E para mim vai ser muito difícil. Qual é a orientação que você tem para passar para a gente? Nesses próximos 75 dias, não tem açúcar de mesa, esse açúcar que a gente está acostumado a comer. Como que a gente vai sobreviver? Essa é a minha pergunta. A minha orientação a gente sabe que é bem idealizador, né? A gente pensar assim, não vai ter de jeito nenhum, é algo muito difícil, até porque o corpo sente, né? O corpo sente falta. Então, a minha orientação é que nesses primeiros dias, eu acredito que vocês já estejam no final da preparação, mas serve também para esses primeiros dias, vocês irem trabalhando justamente essa redução, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu hoje tomo café sem açúcar, eu acho uma delícia, amo, inclusive gosto do café forte, amargo, mas eu passei 2 anos fazendo esse processo, né? Então, para que não tenha também aquela sensação de, eu fracassei, eu não consegui, vocês estarem focados nessa redução. Então, vamos trabalhar nessa redução aos poucos. Você usa 1 colher, então vamos passar para meia colher. Não, Bianca, eu uso 2, então vamos passar para 1 colher. Passa ali 1 semana se acostumando, depois reduz mais um pouquinho, para que vocês realmente consigam chegar nesses 75 dias aí zerados no açúcar e também no sal, né? Que é importante lembrar. Muito bom. Dá para substituir, Bianca? Às vezes vou fazer uma vitamina, ao invés de adoçar com açúcar, dá para adoçar com alguma outra fruta mais docinha? Dá sim. Eu sempre utilizo aqui em casa a estratégia das bananas que estão quase ali no fim, né? Então, quando a banana ela vai ficando mais madura, ela tem um sabor mais adocicado, né? Então, eu sempre costumo misturar banana com mamão, ou então a própria vitamina de açaí, eu compro as polpas de açaí, eu bato com a bananinha mais madura, já adoça, né? O próprio mel, que vocês podem utilizar também em pequenas quantidades, né? A galera aí que realmente quer zerar total o açúcar, vocês podem estar optando pelos adoçantes, mas que vocês procurem opções de adoçante mais natural, tá? Como, por exemplo, a estévia. E sempre atentem se essa estévia é pura, tá? Porque hoje no mercado a gente tem as estévias que elas são misturadas com outros tipos de adoçante. Então, é interessante vocês optarem pela estévia pura, que vai estar ajudando aí a substituir esse sabor doce. Mas as frutas ajudam muito, né? O mel ajuda muito, mas os adoçantes também podem ser uma saída. Muito bom, a gente vai vencer, amor. A gente vai vencer o 75. Então, com certeza. E o que eu quero deixar para vocês é se preparem, porque vocês estão entrando em algo que não dá mais para sair, tá? Esse
75 dias, eles com certeza vão se tornar hábitos pelo longo da vida de vocês, que é o que eu sempre costumo falar para os meus pacientes, ó. Depois que você se acostuma a se alimentar bem, se hidratar e fazer atividade física, o seu corpo ele não quer mais outra coisa. Então, se hoje, né, com esses hábitos que vocês têm hoje, você falou que tem bastante sintomas e tudo, se hoje a gente já sente o desconforto, se vocês pararem depois do desafio, vocês vão sentir mais desconforto. Então, o corpo, ele realmente vai se adaptar. 75 dias é um tempo aí mais do que suficiente para o organismo se adaptar com essa alimentação. E vocês vão ver que vocês, depois dos 75 dias, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Bianca, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo que você falou aqui foi de grande valor, sabe? Eu tenho certeza que para todo mundo que está no desafio junto com a gente, eu tenho certeza que tudo que você falou vai ser aplicado e, assim, trouxe muita clareza e eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente consiga iniciar e terminar o desafio aí com sucesso. Muito bom. Bianca, deixa pra gente seu contato. Você atende online, né? Atendo, sim. Eu realizo consultas online no Brasil e fora também, que eu sei que tem uma galera de fora, então a gente também tem um atendimento fora. Olha que legal. Então deixa pra gente seu Instagram e um contato para as pessoas quiserem agendar uma consulta online. Até a galera do desafio, de repente, vai querer, né, uma consulta especializada, vai querer uma orientação mais especializada. Ou um plano nutricional. Ou um plano nutricional, aí eles podem procurar você. Deixa aí pra gente. Pronto, o meu Instagram, pessoal, é @NutriBiancaSilva, tá? Bem facinho. E o meu contato do WhatsApp é 85, né? O DDD 992869702, tá? Então, vou ficar feliz de receber vocês aí nos canais de comunicação, né? É importante ressaltar que essas recomendações, elas são muito valiosas, tá, pessoal? Mas realmente um plano individualizado, ele faz toda a diferença. Então, quem quiser estar tirando dúvida, pode falar comigo, que vai ser um prazer receber vocês. Muito bom, Bianca, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal. Bom desempenho, na verdade, nesse desafio, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein?